cheguei aqui 2 horas da madrugada para fazer essa reunião. Porque é preciso que a gente levante a cabeça. Não é possível alguém achar que é dono dos outros países. O que estão fazendo com Cuba agora? O que fizeram com a Venezuela? O que estão fazendo? Isso é democrático? Em que parágrafo, em que artigo da Carta da ONU está dito que um presidente de um país pode invadir o outro? Em que documento do mundo está dito isso? Nem da Bíblia. Não existe nada que permita isso aconteça. É a utilização da força e do poder para nos colonizar outra vez. Ou seja, nós não teremos chances agora que nós descobrimos que temos terras raras, que descobrimos que temos minerais críticos. Agora que a gente pode aspirar e dar um salto de qualidade na produção de combustíveis alternativos. Ou seja, é preciso que a gente possa gritar alto e bom som para não permitir que, sabe, aconteça em outros países o que já aconteceu em Gaza recentemente. Urgente, pessoal, o presidente Lula quer que nós, o povo, vamos pro fronte para defender ele contra o Trump. Ele já conta que o Brasil pode sofrer uma invasão e quer que o povo brasileiro fique com arma e vá pra frente defender ele. E ele vai ficar escondidinho. E quando alguém chegar perto dele, o único canhão que vai ter lá para defender ele é Janja da Silva Sauro. Os da Silva Sauro são os únicos canhões que ele tem. E quer que a gente vá pra frente como boi de piranha. Ele tá esperando, vai ter que esperar sentado, porque em pé ele vai cansar e ele vai perder os outros dedos se ele continuar esperando a gente desse jeito. Que situação, hein, meus amigos? Chega, presidente Lula, é melhor tu ir pra frente do fronte, porque ninguém vai te defender. Na hora de fazer cagada, tu fez. Agora quem vai arcar com o custo dela é você, presidente. Nós estamos aqui orando para que seja o mais rápido possível. Amém. O presidente Lula ainda não percebeu, mas está sendo cercado por Donald Trump e precisa tomar cuidado com o que fala. Minha gente amiga, não tem jeito, se o país não faz a lição de casa, Trump está mostrando que não tem preguiça de fazer, inclusive trabalho dos outros. A Venezuela, por exemplo, é um país de ditadores, presos políticos e miséria. Trump foi lá e resolveu. O Irã é um lugar onde a fé é distorcida para garantir poder e dinheiro, onde mulheres que traem o marido são apedrejadas e ficam até 5 anos presas por não usarem véu. Trump foi lá e fez alguma coisa antes que eles criassem mais bomba atômica. A América Latina não está levando a sério o perigo do tráfico. Trump já está pondo as mãos nessa questão. E entendam, ele é o homem mais poderoso do mundo. Só discurso de soberania não resolve mais. Ou você se alia ao seu inimigo, ou então ele vai aniquilar você. Stay strong, Bolsonaro. And to the great people of Brazil, never give up. You are fighters, defenders of freedom, faith and family. America is with you. Keep standing proud. The world is watching. A operação militar trará porta-aviões nuclear dos Estados Unidos para visita ao Brasil. A embarcação militar que esteve pela última vez no país em 2015 tem capacidade para tripulação de 6.000 pessoas e pode carregar dezenas de aeronaves. E tá chegando por aí. Meus amigos, presta muita atenção. Bolsonaro tinha razão. O PT sempre tentou limpar o caminho para chegar ao poder e dominar o Brasil. Mas parece que dessa vez o sistema está em guerra entre eles mesmos. Eles estão se enfrentando, estão lutando entre si. E o mais impressionante é que a Globo e a grande mídia que sempre apoiou, agora virou as costas de vez. Já te pergunto, já logo de cara nesse vídeo, você acredita que em 2026 o PT vai cair? Lula e Xandão vão cair? Tenha certeza de uma coisa, o cenário está mudando e o desfecho pode estar mais próximo do que nunca. Será que o fim de Xandão no STF e de Lula no poder está mais perto do que muitos imaginam? Segura, porque o que eu vou mostrar é forte. Gente, antes de continuar esse vídeo, vou falar rapidinho aqui, porque tem muita gente que fala: ah, mas você tá demorando demais. Gente, eu preciso do teu joinha, que você deixe o joinha, porque sem o teu joinha o vídeo não vai chegar a lugar nenhum. Muitos falam assim: ah, Felipe, mas toda vez você precisa repetir isso aí. Gente, sem o teu joinha, o algoritmo do YouTube não divulga o vídeo, aí fica aqui o vídeo travado. Então já deixa o joinha me ajudando para nós continuarmos aqui abrindo os olhos das pessoas, certo? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações.
e bora para esse vídeo. Agora presta atenção que o que eu vou mostrar aqui realmente é forte, porque o que está vindo à tona não é pouca coisa. A própria Globo no Jornal Nacional começou a expor situações que muita gente não esperava ver sendo mostrada dessa forma em rede nacional. E isso levanta uma séria pergunta: por que agora? Por que de repente certos assuntos começaram a ganhar esse tipo de destaque? Será que algo mudou nos bastidores ou será que a pressão ficou grande demais para continuar ignorando? E é exatamente isso que eu vou mostrar agora, gente. Trump já deu o recado final, já deu o ultimato para Xandão e Lula. Gente, prepara porque o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é de arrepiar. O Brasil, ao lado do Irã, terá em sua costa marítima um grande porta-aviões dos Estados Unidos nos próximos dias. Essa notícia vem gerando tensões geral. Afinal, o que esse porta-aviões americano que participou de guerras virá fazer no Brasil nos próximos dias? O imponente porta-aviões USS Nimitz, um dos maiores e mais icônicos da frota naval dos Estados Unidos, ele está prestes a cruzar as águas do litoral brasileiro nos próximos dias, despertando curiosidade e debate sobre o futuro das relações na América do Sul. Com mais de 332 metros de comprimento, capacidade para deslocar cerca de 100 mil toneladas e propulsão por 2 reatores nucleares que lhe garantem alcance praticamente ilimitado, essa verdadeira fortaleza flutuante representa o ápice da projeção de poder naval americana. Confirmado oficialmente pela 4ª Frota dos Estados Unidos, o navio chega ao Brasil como parte de uma missão internacional chamada Southern Seas 2026, uma operação que já gera expectativa entre observadores de geopolítica regional. Nos últimos meses, os Estados Unidos vêm ampliando de forma visível sua presença militar na América do Sul. Navios de guerra percorrem com mais frequência o Caribe, o Atlântico Sul e o Pacífico. Aeronaves realizam voos de treinamento conjunto com forças locais e equipes militares americanas participam de exercícios em diversos países. O que antes se limitava às cooperações pontuais, agora ganha um caráter mais sistemático, com o envio frequente de equipamentos avançados e pessoal especializado. Essa movimentação ocorre em um contexto de instabilidade regional, marcado por desafios como o narcotráfico, o crime organizado transnacional e disputas por influência econômica e estratégica. O porta-aviões que se aproxima do Brasil surge como a peça mais imponente e simbólica desse esforço maior de engajamento. Mas o que exatamente esse gigante dos mares vem fazer por aqui? A resposta completa revela camadas interessantes. O USS Nimitz, que entrou em serviço em 1975 e acumula mais de 5 décadas de história, está vivendo sua última grande missão operacional antes da aposentadoria definitiva, marcada para março de 2027. Após participar de conflitos marcantes como a Guerra do Golfo, a invasão do Afeganistão e a Guerra do Iraque, o navio realiza agora uma espécie de volta de despedida pela América Latina. Ele não navega sozinho, é acompanhado pelo destroyer USS Gridley, um navio de escolta equipado com sistemas avançados de radar, mísseis e defesa antiaérea, especializado em operações de ataque e proteção de grupos de combate. A escala no Brasil marca o início da presença mais visível da operação no país. Durante a visita estão previstos exercícios conjuntos de interoperabilidade com a Marinha Brasileira, demonstrações de capacidades navais e oportunidades de intercâmbio entre as tripulações. Com uma tripulação total que pode chegar a 5 mil militares, entre a guarnição do navio e o grupo aéreo embarcado, o Nimitz funciona como uma cidade autossuficiente em alto mar. Seu convés de voo, com mais de 252 metros de largura, pode operar até 60 a 90 aeronaves, incluindo caças F/A-18 Super Hornet, aviões de alerta antecipado e 2 Hawkeye e helicópteros de múltiplos propósitos. Essa capacidade permite lançar e recuperar aviões em ritmo acelerado, transformando o oceano em uma base aérea móvel. Essa movimentação ganha ainda mais relevância quando observada no contexto político mais amplo da América do Sul. Recentemente, os Estados Unidos lideraram a criação do Escudo das Américas, também chamado de Coalizão contra os Cartéis das Américas, uma iniciativa de segurança que reuniu a adesão de 17 países latino-americanos. O encontro de lançamento, ocorrido em março em Miami, contou com a presença de líderes de governos mais alinhados a Washington, mas não incluiu o Brasil, o México nem a Colômbia. Paralelamente, a 10ª cúpula da CELAC, realizada em Bogotá poucos dias atrás, registrou a menor participação da história do fórum, com apenas 4 líderes presentes e um ambiente marcado por ausências e divisões políticas. Enquanto um mecanismo regional sem os Estados Unidos mostra sinais claros de enfraquecimento, a influência americana na área de segurança parece avançar de forma acelerada, atraindo países que buscam respostas práticas para problemas como o tráfico de drogas e a criminalidade organizada.
especialistas em relações internacionais destacam que o envio desse porta-aviões, carregando todo o seu poderio aéreo e naval, evidencia as prioridades atuais dos Estados Unidos na região. Há forte ênfase no combate ao narcotráfico e às facções criminosas que controlam rotas de drogas e geram instabilidade em vários países. Ao mesmo tempo, existe preocupação crescente com a presença chinesa em portos estratégicos, infraestrutura crítica e investimentos em setores sensíveis da América do Sul. O Nimitz, com seus caças de última geração, sistemas de guerra eletrônica e capacidade de permanecer em operação por longos períodos sem necessidade de reabastecimento, serve como um sinal claro de comprometimento. Os Estados Unidos estão dispostos a reforçar alianças e projetar força onde consideram necessário. Para o Brasil, que receberá a visita em seu litoral, a chegada do USS Nimitz representa tanto uma oportunidade de diálogo militar e treinamento conjunto, quanto um lembrete dos tempos atuais de realinhamento geopolítico. O governo brasileiro decidirá os termos exatos da interação, mas a mera presença de um navio com tanta história, tamanho e capacidade técnica desperta a atenção. Não se trata de um movimento hostil, mas de uma demonstração clássica de diplomacia naval, mostrar força para construir confiança entre parceiros. A missão final desse porta-aviões histórico promete ser lembrada não apenas pela curiosidade que gera hoje, com sua imensa estrutura nuclear, seu deck lotado de aeronaves e sua escolta armada, mas pelo que revela sobre o futuro das dinâmicas de poder na América do Sul. Em um continente dividido entre diferentes visões de integração regional, a passagem do Nimitz deixa uma imagem forte. Os Estados Unidos continuam jogando com peças de alto impacto, reforçando laços com quem deseja maior cooperação prática em segurança e defesa. O gigante flutuante que se aproxima do Brasil carrega, além de sua tecnologia avançada, o peso simbólico de uma era que está se despedindo, mas que ainda influencia fortemente o tabuleiro sul-americano. Pois é, pessoal. A gente está acompanhando tudo que está acontecendo, né, entre as relações do Trump com o mundo. A relação do Trump com o Maduro foi maravilhosa. Eu fiquei feliz, ri de orelha a orelha, tomei até uma cervejinha para comemorar no dia. Vocês acompanharam. Agora, eu não queria que parasse por aí. Tem muita gente do Foro de São Paulo para ser pego aqui. Tem Cuba, tem cara da Colômbia. Quem sabe estender até um pouquinho mais para baixo. Por mim, tá tudo bem. Agora, a gente precisa entender o seguinte. Em meio às tensões, em meio aos Estados Unidos enviando navios para a costa latina, agora, né, a costa brasileira começa a ganhar novos contornos. Brasil e outros países da América Latina recebem porta-aviões nuclear dos Estados Unidos. Pois é, chegou brinquedinho novo aqui na região e tem gente preocupada com isso. A Marinha dos Estados Unidos enviou o porta-aviões nuclear USS Nimitz e o destroyer USS Green Day para a Operação Salt Seas, né? Ou Operação Águas do Sul, alguma coisa assim. A ação envolve exercícios navais com a participação do Brasil e outros 9 países da América Latina. A operação, 11ª edição, desde 2007, inclui exercícios no mar, intercâmbios técnicos e visitas portuárias no Brasil, Chile, Panamá e Jamaica, enquanto os navios circunnavegam a América do Sul. O foco é fortalecer parcerias marítimas na região. Vem cá, você acha mesmo que isso aqui não tem um baita de um recado aqui subliminar, não? Desde 2007, mas desde 2015 essas operações não aconteciam. E agora, pressão dos Estados Unidos fez que essa operação volte. E os Estados Unidos já deixaram claro, não querem navio do Irã atracando aqui mais não. Matéria da revista Exame também tratou do caso. A operação militar trará porta-aviões nuclear dos Estados Unidos para visita ao Brasil. A embarcação militar que esteve pela última vez no país em 2015 tem capacidade para tripulação de 6.000 pessoas e pode carregar dezenas de aeronaves. E está chegando por aí. Agora, preste atenção em alguns detalhes. O porta-aviões
de propulsão nuclear, o USS George Washington, será enviado ao continente sul-americano nos próximos meses, como parte da Operação Salt Seas, anunciada na última sexta-feira. A embarcação esteve pela última vez no país há 9 anos, em 2015, em outra edição da mesma operação que visa incentivar a cooperação militar com os países da região, segundo o anúncio. As autoridades americanas afirmaram que serão realizados exercícios de passagem e operações no mar com forças militares dos países sul-americanos. Visitas e intercâmbios entre oficiais também devem ocorrer. Junto com o porta-aviões, a Marinha Americana envia também para a região um destroyer de mísseis guiados, o USS Porter, e um navio-tanque de reabastecimento. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o porta-aviões deve visitar apenas o Porto do Rio de Janeiro durante a sua passagem pelo litoral brasileiro, Pois é. Qual a opinião de vocês sobre isso, Eu, dado o momento, dado o timing, falo para vocês que há uma pressão aqui, uma pressão militar. Dessa vez, está acontecendo também uma operação militar americana também, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Na última operação, os Estados Unidos não participaram. Não participaram porque a China estava aqui, e os Estados Unidos não quiseram se indispor com militares chineses. Nesta, o Lula, que se diz o anti-americano, o anti-imperialista, pois é, o Lula nem convidou a China e os americanos vão estar aí. Porque um dos mais emblemáticos porta-aviões nucleares dos Estados Unidos da América está neste momento navegando rumo à costa brasileira. No atual cenário caótico da geopolítica global, qualquer movimentação militar se torna um ponto alarmante de preocupação, ainda mais quando há um atrito entre o atual governo brasileiro e o atual governo norte-americano. Mais do que a resposta para essa pergunta, eu trago uma análise profunda do que essa movimentação representa, ainda mais no contexto atual. E eu acho que muitos de vocês vão concordar comigo. Sejam todos absolutamente muito bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. De fato, um porta-aviões nuclear americano está neste momento navegando rumo ao Brasil, em meio a um cenário global marcado por tensões diplomáticas, inclusive entre Brasília e Washington. O envio desse navio de guerra é apresentado oficialmente como parte de um exercício militar conjunto. À primeira vista, trata-se apenas de uma cooperação entre forças aliadas, mas quando observamos com mais atenção, fica evidente que esse movimento vai muito além de um simples treinamento. O contexto geopolítico atual amplia o peso dessa operação. O envio do USS Nimitz, um dos porta-aviões mais icônicos da história militar dos Estados Unidos, integra a Operação Southern Seas 2026, que reúne exercícios navais com países da América Latina, como Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. A missão envolve intercâmbio técnico, simulações de combate e operações conjuntas no mar com o objetivo declarado de ampliar a interoperabilidade entre as forças navais. No entanto, por trás desse discurso oficial, a presença de um ativo militar norte-americano desse porte na região também sinaliza algo mais amplo. Uma demonstração de presença estratégica em um momento em que a América Latina volta ao radar das grandes potências. Mas o ponto central aqui não é o exercício, é o contexto. O USS Nimitz não é qualquer navio de guerra. Trata-se de um porta-aviões nuclear com mais de 50 anos de operação, capaz de projetar poder militar em escala global, levando consigo uma ala aérea completa com caças F-18, aeronaves de guerra eletrônica e helicópteros de combate. E em termos práticos, isso significa que os Estados Unidos estão trazendo para o entorno do Brasil uma base militar flutuante capaz de realizar operações ofensivas e defensivas em larga escala. Isso talvez levante a primeira grande questão. Por que agora? A América do Sul, durante décadas, foi considerada uma zona relativamente estável do ponto de vista militar, mas esse cenário vem mudando rapidamente. A presença crescente da China na região, especialmente em infraestrutura, tecnologia e até setores estratégicos, tem acendido alertas em Washington. O envio de um grupo de ataque de porta-aviões para circundar a América do Sul não é apenas cooperação, é também demonstração de presença. Historicamente, operações como a Southern Seas existem
existem desde 2007 com o objetivo de fortalecer parcerias e garantir segurança marítima. Mas em 2026, o ambiente geopolítico é outro completamente diferente. E estamos vivendo um momento de reconfiguração global. E a rivalidade entre Estados Unidos e China deixou de ser apenas econômica e passou a ter uma dimensão militar cada vez mais evidente, e a América do Sul, que antes era periferia nesse jogo, passou a ser território de disputa. E o Brasil, o seu país, nesse contexto ocupa uma posição central. Não é apenas pelo tamanho do seu território ou pelo peso econômico, mas principalmente por fatores estratégicos como recursos naturais, posição geográfica e capacidade industrial. O Brasil abriga algumas das maiores reservas de terras raras do mundo, possui um programa nuclear avançado e uma das maiores zonas econômicas exclusivas do planeta, e isso inevitavelmente atrai a atenção. A presença de um porta-aviões americano próximo ao litoral brasileiro, mesmo em missão, abre aspas, amistosa, funciona como um sinal claro. Os Estados Unidos continuam atentos e ativos no Atlântico Sul, e ao mesmo tempo essa movimentação escancara uma realidade incômoda para o Brasil. Hoje, a Marinha brasileira não possui capacidade equivalente à de um grupo de ataque de porta-aviões. Enquanto os Estados Unidos operam com projeção global, o Brasil ainda atua majoritariamente em defesa regional. E essa diferença de capacidade não é apenas uma questão técnica, é uma questão de estratégia. Afinal de contas, em uma crise internacional, quem possui a capacidade de projeção de força define o ritmo dos acontecimentos. E é justamente nesse ponto que o debate começa a ganhar força dentro do Brasil. Nos últimos anos, o país tem discutido a necessidade de modernizar suas forças armadas, ampliar sua autonomia tecnológica e fortalecer sua presença no Atlântico Sul. Projetos como o submarino nuclear brasileiro fazem parte dessa tentativa de mudança de postura, saindo de uma defesa passiva para uma estratégia de dissuasão. Mas a chegada do USS Nimitz reforça o quanto esse caminho ainda está em construção. E mais do que isso, reforça que o Atlântico Sul deixou de ser uma área tranquila. Tradicionalmente, o Brasil sempre defendeu a ideia de manter o Atlântico Sul como uma zona de paz e cooperação livre da presença militar de grandes potências estrangeiras, mas na prática, essa lógica vem sendo desafiada. E a presença americana é um exemplo, a presença indireta chinesa por meio de investimentos estratégicos é outro exemplo, e isso nos leva a uma camada ainda mais profunda dessa análise. O envio do porta-aviões acontece em um momento de aumento da atividade militar dos Estados Unidos em diferentes regiões do mundo. E em 2026, Washington tem reforçado a sua presença tanto no Oriente Médio quanto em outras áreas estratégicas, muitas vezes com múltiplos porta-aviões operando simultaneamente. Isso indica uma postura mais assertiva e até mesmo preventiva por parte dos Estados Unidos. Ou seja, não se trata apenas de reagir a crises, mas de moldar o ambiente estratégico antes que elas aconteçam. E nesse cenário, a América do Sul passa a ter um papel mais relevante do que muitos imaginavam. O fato do USS Nimitz estar em sua última grande missão antes da aposentadoria adiciona ainda um elemento simbólico a essa operação. Não é apenas um exercício qualquer, é uma demonstração final de um dos maiores símbolos do poder naval americano, justamente em uma região que está voltando ao radar estratégico global. Para o Brasil, isso abre duas leituras possíveis. A primeira é positiva. A cooperação com os Estados Unidos pode trazer ganhos operacionais, intercâmbio tecnológico e aprimoramento das capacidades militares. A segunda é mais sensível. A crescente presença de potências externas pode indicar uma perda relativa de autonomia estratégica na região. E é exatamente nesse equilíbrio que o Brasil se encontra hoje. De um lado, a necessidade de cooperação internacional. Do outro, o desafio de conseguir preservar a sua soberania e a sua capacidade de decisão independente. No final das contas, a chegada de um porta-aviões americano ao Brasil não é apenas uma notícia militar, é um reflexo de algo muito maior. É o sinal de que o tabuleiro geopolítico está mudando e que a América do Sul, especialmente o Brasil, voltou a ser uma peça relevante nesse jogo. E a grande pergunta que fica é se o Brasil está preparado para jogar esse jogo, se está disposto a jogar esse jogo ou apenas reagindo às movimentações das grandes potências. Por tudo isso que você viu, fica impossível ignorar o momento que o Brasil está vivendo. Conflitos aumentando, bastidores cada vez mais expostos, debates que antes não existiam agora ganhando força e um cenário político que parece estar em plena transformação. É perseguição, é Bolsonaro correndo risco de morte e agora acabou de chegar a notícia que ele vai ser solto.
vai para a prisão domiciliar. Isso é uma vitória realmente para nós de direita, para nós brasileiros. Muita gente começou a falar agora na mudança que vai ter em 2026, porque nós acreditamos que realmente o Brasil agora vai cair na mão de alguém de direita, Flávio Bolsonaro no caso. O fato é um só, se o Brasil continuar sendo governado pelo PT, realmente vai acontecer o pior. E estamos vendo o próprio sistema em guerra. Agora até o PT veio fazer críticas ao Xandão, e estamos vendo que o fim de Lula e Xandão está mais próximo do que nunca. E você acredita que o cenário político vai mudar em 2026? Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? Você vai votar em quem? Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui embaixo. Deixa a tua opinião, porque o seu posicionamento diz muito sobre o futuro que você quer ver dentro do Brasil. Gente, por favor, eu te peço novamente, deixa o joinha, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você que me assistiu. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!